Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse é mais um episódio do Top 100 Elas. Aliás, eu quero saber o que você está achando dessa série onde hoje nós vamos conhecer a obra de uma artista cuja vida é um enigma. Para você ter uma ideia, a gente não sabe ao certo quando ela nasceu, quando ela faleceu, e é bem estranho porque ela foi famosa. Tanto que a Artemisia Gentileschi, que a gente viu há 2 episódios atrás, falou sobre ela e disse: Peters parece disposta a mostrar o que uma mulher é capaz de fazer. Com vocês, Clara Peters. Dentro desse enigma todo, a gente sabe que ela passou boa parte da sua vida na Antuérpia por vários indícios. Entre eles, os suportes que ela utilizava para pintar, que eram de madeira e cobre e eram produzidos nessa cidade. A Clara, ela foi a rainha de um gênero muito famoso durante o Barroco, que é a natureza morta. E o que são naturezas mortas? São quadros onde estão representados plantas, flores, animais, objetos naturais e alguns produzidos pelo homem. E se eles vão ter muito sucesso no Barroco, começa a ser fomentada essa ideia da natureza morta lá no Renascimento, com a valorização, com essa volta da valorização à ciência. Então, ilustrações científicas como essas vão estar de moda total. Mas vocês podem perceber que essas daqui não têm um quê artístico. Mas daí vem um senhor que vai fazer uma espécie de híbrido entre ciência e arte. Além de documentar a realidade, as suas composições serão harmônicas, belas, e isso vai influenciar muitos artistas, entre eles a nossa Clara Peters. Além desse tema da ciência, a comida já era um elemento importante nessa época na Europa, tanto que desde o Renascimento até o Barroco se publicaram mais de 100 manuais de cozinha, e por isso era normal que o público tivesse interesse em pinturas onde aparecessem alimentos. Tanto que na Antuérpia, desde o século XVI, eram muito solicitadas as pinturas onde a gente via cenas de mercado e de cozinhas. A nossa artista, ela vai produzir umas naturezas mortas muito particulares, que estão relacionadas com o que a gente conhece como consumo conspícuo. Portanto, o que a gente vê nos quadros da Clara Peters são produtos do mercado de luxo da época, como por exemplo aqui a porcelana. A porcelana, só colecioná-la já era um signo de distinção na Europa do século XVI. Ela era importada da China, chegava na Europa através das rotas marítimas portuguesa e espanhola, e existiam vários tipos. Esse tipo aqui é conhecido como craque. Tinha um fundo cinza pálido e às vezes essa é uma decoração azul. E essa decoração já mostra que, além de representar produtos de luxo, a Clara Peters também utilizava materiais de luxo, porque essa cor, o azul ultramarino, ela é obtida através de um dos pigmentos mais caros da época, que era o lápis lazuli. Azeitona, sim. Era um luxo no norte da Europa, ela vinha da Espanha, assim também como a laranja. A laranja, além de ser importada da Espanha, ela também podia vir de Portugal ou da Itália. O sal, caro, mas caro pra dedéu. Tanto que olha como era o saleiro de prata, para mostrar a importância do que ele continha. E tanto era o destaque do sal que quando fazia um jantar, o saleiro ficava ao lado da pessoa mais importante daquele jantar. Até o pão dá pra gente saber que é uma pessoa que tinha um status, está relacionada também, porque o pão branco era muito mais caro que o de centeio. E esse pão, gente, vocês não vão acreditar, mas dá pra gente saber uma característica da obra da Clara Peters através da análise do pãozinho que tá aqui. Porque esse furo mostra que ela se desmarcava de um idealismo lá do Renascimento, que nunca teria mostrado esse furo, para o realismo do Barroco. Esse furo eles faziam na massa do pão para que o gás da fermentação se desprendesse no processo. A Clara Peters inovou pra caramba nesse gênero. Você pode pensar, mas como um gênero que parece tão quadradinho que ela inovou? Mas sim, inovou muito. Por exemplo, nessa época, a atividade da caça era uma atividade social das classes altas e tinha uma espécie de caça chamada falcoaria, onde se utilizavam aves de rapina treinadas para caçar, que era apenas destinada à realeza, estava proibida para outras classes sociais. E o que faz a Clara Peters? Ela produz naturezas mortas, onde a gente vê elementos desse tipo de caça como essa.
E olha como ela compõe com os elementos na tela para contrastar cores. Lembra, com cores contrastantes são aquelas que estão em lados opostos do círculo cromático. Então ela põe a cabeça do pato verde bem próxima desse pássaro que tem o vermelho no peito. Também faz contraste de texturas. A textura lisa da porcelana com a textura arrugada das conchas. Aliás, as conchas eram outro elemento de luxo, principalmente aquelas trazidas de outros continentes que podiam alcançar uns valores que vocês não acreditam altos pra caramba no mercado da Antuérpia. Outra inovação, foi a primeira a criar naturezas mortas com peixes. Essa teria sido a primeira tela, mas ela fez outras. E dá uma olhada na alcachofra. A alcachofra era bastante difícil encontrá-la na Europa até o século XVI, quando ela começou a ser trazida do norte da África para a Europa através da Itália e da Espanha. E o primeiro artista que colocou uma alcachofra num quadro foi Artimboldo. Nessa época não era normal que um artista incorporasse sua própria imagem nos seus quadros, a não ser que fossem, autorretratos. Mas a Clara Peters vai fazer isso nas naturezas mortas em 8 das suas obras. E de uma forma bem peculiar, talvez para que as pessoas valorizassem que ela tivesse conseguido alcançar sucesso no mundo onde 99% dos artistas eram homens. E aqui nessa obra, por exemplo, a gente vê o seu autorretrato. Aonde? No reflexo da tampa da jarra. Às vezes a gente só vê o rosto do artista, às vezes meio o corpo, e também tem alguns casos que ela tá segurando a paleta, os pincéis. E tem uma coisa muito legal que junto ao reflexo da artista, às vezes a gente vê uma janela. Então a impressão que dá que é como se nós estivéssemos olhando ela pintar naquele momento. É mágico. Provavelmente ela conhecia os retratos em reflexos do Jan van Eyck e também do Parmigianino. A habilidade de pintar reflexos era valorizada tanto quanto a de se aproximar tanto da realidade que você fosse capaz de confundir o espectador. E nesse sentido, os pintores das naturezas mortas tinham um truque, que era incluir uma mosca para te dar essa ilusão de realidade. E essa questão da mosca, ela vem desde a antiguidade, tem histórias e tal, e o Vasari fomentou. Gente, se você não sabe quem é o Vasari, veja esse vídeo do Vasari, porque eu sempre falo dele. Ele escreveu que o Giotto pintou uma mosca num quadro do Cimabue, que era seu mestre. E o Cimabue foi lá e fez assim, sai mosca, de tão real que era aquela mosca. Então isso fomentou esse truque utilizado. E nesse quadro da mosca a gente vê outro elemento de luxo, essa faca. A gente vê o nome da artista nessa faca, mas era de um modelo muito caro. As facas já eram caras, mas essa ainda era mais cara, porque era uma faca nupcial, que normalmente estava sempre no enxoval das classes altas ou era dada de presente nos casamentos. Atualmente a gente conhece 35, 40 obras da artista. Isso varia porque tem algumas ainda em estudo, mas dessa que a gente tem certeza que foram realizadas pela Clara Peters, 11 estão datadas, ou seja, ela colocou a data no quadro. Dessas 11, 10 a data está compreendida entre 1607 e 1612 e uma 1621. A gente não sabe se depois de 1621 ela faleceu, se simplesmente ela deixou de pintar ou se ainda restam telas para serem descobertas. Mas você não acha muito louco, intrigante, que uma pessoa que teve um sucesso tão estrondoso, que hoje a gente não saiba nada sobre ela? E com esse mistério, esperando que você esteja bem, eu vou te deixando aqui das Canárias com um beijo no teu coração. Ui!